Das linhas poéticas de Fontel em A Memória de Minhas Mais Velhas, eu refluí em Jazz Mulher. Meu nome é Fontel, eu sou filha de Salinas, nascida e criada na cidade de Salinas, só que grande parte da produção de subjetividade que eu encarei durante a vida, na verdade, explodiu na cidade de Bragança, que é para onde eu fui fazer graduação. Então, em Bragança, eu posso dizer que eu tenho uma memória muito mais intensificada do que na minha cidade de nascimento. E é onde eu descobri processos que foram muito avassaladores para a minha vida. Primeiro, eu saí pela primeira vez do meu lugar. Quando a gente se desloca a primeira vez, a gente vai ser interpelado por uma série de possibilidades no mundo. Aí, quando a gente não tem família, a gente precisa constituir uma nova família, que foram os meus amigos. E pela primeira vez eu entrei numa universidade pública na vida, né? Isso, para quem é do interior, principalmente para mim, que veio de uma família de pescadores, era algo assim, fora do comum. Então eu acho que quando eu entrei na universidade pública, na cidade de Bragança, com as experimentações que Bragança me propiciou, é que eu comecei a constituir o que a Fontel é hoje. Quando ela escreve, quando ela reflete, as coisas que ela estuda, a maneira com que ela é ativista diante das causas sociais, isso se intensificou no momento em que eu acessei o ensino superior, por conta das condições de vida que eu vim, e quando eu conheci as pessoas que eu conheci em Bragança. Então isso foi um estopim para eu começar a pensar da maneira que eu penso, para a minha arte começar a eclodir, né, para as letras começarem a pulsar, enfim, para elas tomarem forma de papel, de música, de poesia, de sarau. Em Bragança a gente tinha muito sarau, então a gente era muito estimulada à produção artística, que era uma coisa que na minha cidade talvez a gente não tivesse com tanta intensidade. Quando eu mudei para o Sudeste, então, parece que isso foi uma explosão, né? O que era uma chama queimando gradativamente em Bragança, no momento em que eu me vejo quanto mulher salinense, aí a gente vai adquirir estereótipos no Sudeste. Amazônida, indígena, nortista, mãe. Então, quando a gente chega no Sudeste, um outro aglomerado de questões vão ser colocadas para a gente, para o nosso corpo. Algumas perguntas vão ser feitas que nunca foram feitas antes na nossa vida. E aí a gente vai precisar lidar com esse novo lugar, que na verdade é um deslugar. Então eu falo que o Rio de Janeiro, para mim, ele foi uma quebra. Só que ele foi uma quebra tão bruta que ele, inclusive, freou a minha possibilidade de escrita. Eu não conseguia produzir, eu não conseguia construir positivamente uma trajetória no Sudeste no meu primeiro semestre, né? Até eu me entender naquela cidade. Então isso meio que deu um bloqueio assim, na minha vida de produção criativa, de fazer amizade, eu me recolhi muito, eu queria voltar para o Pará. Então foi um momento de muito sofrimento psíquico também, até eu me adaptar. Sempre dentro da universidade pública, fui para fazer mestrado. E aí também foi um processo de quebra de mim mesma. E aí, com o tempo, né, aí eu acabei indo me adaptando, fiz amigos paraenses, porque a gente conta paraense no mundo todo, né, e no Rio de Janeiro tem muita gente em diáspora como eu. E quando eu encontrei essas pessoas e via que o que elas sentiam era parecido com o que eu sentia, aí eu vi a minha potência criativa voltando. Foi quando eu comecei a escrever de novo, a cantar de novo, a ir em sarau de novo. E isso foi se tornando, na verdade, um processo de constituição de resistência e sobrevivência no Sudeste. Porque não é fácil ser uma menina do interior do Pará no Sudeste. A Bell Hooks que fala, quanto mais longe de casa, mais próximo de casa a gente está. Então, quanto mais longe eu estava, mais eu lembrava quem eu era. Porque mais eu sentia saudade, mais eu encontrava pontos de força dentro de mim que eu não sabia que existiam, né? E a gente vai ressignificando o que é dor e vai transformando em potência, vai transformando em arte, vai transformando em amizade, vai transformando em possibilidade de vida. Isso foi um processo único dentro do Fluxa, em que eu trago exatamente as palavras da escritora para dentro da canção. Porque eu acho que essas palavras elas precisam ser ditas e ouvidas e difundidas. Através delas eu fui colher também, né, o quanto que a minha história pessoal e a história pessoal de outras mulheres, infelizmente, ainda é atravessada por violências. Então, Jazz Mulher remete, né, à memória daquelas que não puderam estar aqui hoje
falando por suas próprias histórias e que a gente revive através desse movimento de estar em confluência com outras mulheres e de resgatar essas memórias e fazer dessas memórias também um fio condutor dos nossos criativos, né? Você imagina você colocar um poema no mundo e ele tomar pernas, né? Porque eu acho que toda vez que a gente publica alguma coisa, coloca uma coisa no mundo, pra gente que escreve, se uma pessoa ler e se sentir tocada, pra gente é o suficiente. Tipo, pelo menos pra mim, na humildade que eu trabalho de vida, se o meu poema tocar o coração de uma mulher, se ela sentir, pô, isso aqui é bonito, pra mim já valeu, sabe? Agora, isso ser levado adiante numa outra forma de arte, pra mim é explodir, assim, os limites do que eu imaginava, né? Que a gente não imagina que isso possa tomar outras formas. Até porque vai além do alcance da minha arte. Ver um poema sendo transformado numa outra linguagem, que é a música, faz com que eu pense assim, eu fui até aqui e essa mulher vai pegar o bastão para ela fazer outra coisa a partir daqui. Outra pessoa que talvez não tenha a familiaridade de abrir um livro, ela pode ser tocada pela música. Então é uma outra forma daquela poesia chegar, outra forma daquelas palavras chegarem. Isso para mim é incrível. Que a gente está tentando dar vida a esse texto, né? É uma outra possibilidade de vida. E se a gente fazer um jogo metafórico com o que eu falo de morte dentro desse poema do livro, também é uma forma de sobrevida, né? Então o poema não morre, ele se transforma numa outra possibilidade de arte, que é que eu acho que acontece com as nossas memórias, com os legados que a gente deixa, com as histórias que a gente faz. Eles vão para além da gente, né? Eles caminham, vão para o mundo e vão atingir as pessoas de maneiras múltiplas. Isso é uma forma de sobreviver. Eu acho que é sempre sobrevida, né? Vida após vida após vida. Eu acho que a gente não morre, a não ser que a gente chegue o nosso momento de ir, como diz a minha avó, que é o momento que ele não vai mais ser lido, que o livro talvez seja ressuscitado em algum momento no futuro, mas o que ele teve de fazer nesse momento presente, ele vai fazer. No videoclipe, a gente trabalha a coisa da casa de bonecas. Em Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarice Estés fala, né, sobre como que o gesto, o movimento de tornar a mulher enquanto um ser doméstico foi justamente o pior movimento contra a existência dessas mulheres. Porque é uma relação cativeiro, né? Uma relação de só apenas poder ser útil. Você não pode simplesmente experimentar a vida. Você precisa ser útil ao outro, né? Cuidar de todos e ao passo que você não é cuidado. Então, existiu e existe, né, casos como esses. E quantas de nós, quantas poesias, danças, obras de arte, quantas histórias lindas para inspirar não foram perdidas pelo encarceramento dessas mulheres nesses espaços. Então, em Jazz Mulher, a gente trabalha essa imagética dentro de uma perspectiva de que parece um mundo perfeito, porque é o mundo azul, né, da azul literal. É o mundo perfeito, é a casa perfeita, com a cor favorita, mas que ao mesmo tempo não é ela. Ela não pode fluir, ela não pode ser livre, ela se sente acuada, ela se sente coagida, então com dificuldade de escapar. Tanto que no clipe a gente trabalha essa coisa quase robótica, né? Mas é justamente a coisa da boneca, né? Então é algo bem sensível, a gente sabe disso, por isso que a gente também, né, trabalhou dessa forma e ao mesmo tempo é urgente, né, que a gente ainda verbalize, que a gente ainda fale sobre isso, porque isso segue acontecendo. Para mim, as mulheres ainda precisam construir pontes mais rígidas entre si, sabe? Por mais que eu opere com uma certa ideologia que entende que a gente tem que integrar diferentes gêneros para diferentes lutas, enfim, eu somo numa luta que não é minha, mas para mim toda a luta é minha, porque é uma luta da sociedade. No entanto, nós como mulheres, eu acho que em algum momento a gente tem que entender que tem demandas sociais que elas são especificamente nossas, que elas nos ferem, né? Que elas nos matam às vezes, subjetivamente, simbolicamente e fisicamente, né? Então, eu acho que quando a gente se conecta, aí você pode se conectar numa marcha, você pode se conectar num livro,
você pode se conectar numa coletânea de músicas com outras mulheres, tudo isso são formas da gente ir dando as mãos. Eu acho que aquela virou até um lugar comum, né? De ninguém solta a mão de ninguém, ficou muito famoso na época, depois encontrou uma crítica, que na verdade todo mundo solta a mão de todo mundo quando o negócio aperta. Mas eu acho que na verdade é uma coisa que a gente tem que levar para frente, a gente tem que entender que a gente pode dar as mãos. E nem sempre o contexto que eu vou viver de opressão é parecido com o que uma outra mana sofre. Por exemplo, eu sou hétero, uma mana lésbica vai sofrer outro tipo de opressão. As opressões destinadas à minha geração são opressões diferentes das que foram embutidas no corpo da minha avó, na ideologia da minha avó e absorvidas por ela, né? Mas eu acho que quando a gente se conecta, a gente dá a possibilidade de quebrar narrativas que estão muito consolidadas para a gente. Eu fui iniciada na escrita pela universidade pública. Só que quando a gente vai para um lugar que é a universidade pública, que tem os seus eleitos para considerar o que é intelectual, eu fui ler quem? Eu fui ler Dostoiévski, eu fui ler Kafka, eu fui ler os grandes nomes da literatura nacional e mundial, que era aquilo que dentro da universidade se considerava uma intelectualidade validada, sabe? Eram os grandes autores, inquestionáveis dentro da sua arte, que atravessa, enfim, mundos, que atravessa gerações, que atravessa tempos, espaços. Então, meu primeiro toque na escrita foi com os clássicos, né? Os super clássicos. Só que isso foi até o momento do deslocamento para o Rio. O deslocamento para o Rio ele é muito significativo porque ele colocou em xeque várias coisas que eu tinha como certeza. Então, quando eu cheguei no Rio, que eu sabia muito de Kafka, sabia muito de Dostoiévski, né, os grandes clássicos da literatura, Shakespeare, porque eu achava que era isso que era ser entendida de arte, entendida de escrita. Eu achava que eram esses caras que iam me validar enquanto uma pessoa que tinha acesso à literatura de qualidade, né? E até então não tinha desenvolvido meu potencial, exatamente tudo que eu escrevia eu achava que era menor. Porque não é possível, você lê uma obra daquela que é tida pelos críticos como incríveis, aí a gente sente como escritora que a gente está escrevendo uma coisinha mais íntima, mais, não sei, menos valorosa ou mais aproximada do nosso contexto, que não tem tanta validade diante desse mainstream da produção literária. Então, eu acho que isso faz com que a gente crie um sentimento de inferioridade na produção escrita. Não sei se para as outras artes isso também acontece, mas de olhar uma pessoa, pô, todo mundo gosta, isso fez super sucesso, o que eu faço é tão pequeno, é tão íntimo, sabe? Toca tão pouca gente. Então, a gente se sente um pouco nessa hierarquia do que é validado e do que é nosso, assim. E lá, principalmente, assim, uma produção que é daqui do norte, talvez de lá seja mais evoluída, enfim. Coisas que eu entendi tempos depois que eram travestidas de colonialidade, de racismo, de xenofobia. Então, quando eu me desloquei, é que eu fui entender que as coisas que eu escrevi, elas tinham um grau de importância. Só que talvez elas não tivessem a pretensão de acessar centros de poder com a produção literária. Eu nunca almejei um mercado, por exemplo, as coisas que eu escrevia. Eu nunca almejei que fosse conhecida mundialmente. Eu queria que o que eu escrevia tocasse, em alguma medida, as mulheres que iam ler aquele texto. E eu entendi que essas mulheres podiam ser minhas vizinhas, as minhas amigas, minhas colegas de turma. Quando isso quebrou dentro de mim, aí o meu potencial criativo reacendeu. Porque eu não tinha mais aquele sentimento de inferioridade, porque eu era isso, porque eu tinha vindo daquele lugar, porque a minha escrita era mais aproximada, mais íntima. Se eu tocasse uma pessoa, já tinha valido a pena aquele escrito. E aí isso fez com que a escrita fluísse, porque não tinha mais um destino. Ela era um meio para eu expressar as coisas que eu sentia, né, as coisas que eu via, as dores que eu passava. Então foi quando esse mundo da escrita, na verdade, foi se abrindo. Ele foi se abrindo tanto para o aspecto literário quanto para o aspecto acadêmico. Então sempre foi uma experimentação entre a escrita de um texto crítico e um texto poético, que para mim a poesia tem o seu nível de crítica também, tanto que nesse livro especificamente eu faço uma crítica através de uma poesia. Então as coisas que eu passei a escrever a partir de então sempre tentaram tocar as pessoas ao mesmo tempo que alertar para alguma coisa que eu estava vivendo naquele momento. Na minha vida como ativista, na minha vida como mãe, como estudante, como nortista, enfim, nos lugares
que às vezes nos inferiorizam, mas que na verdade a gente pode transformar em potência. Então, quando eu descobri que essas inferiorizações eu poderia transformar em potência para sobreviver no Sudeste, é que eu acho que as coisas que eu escrevo hoje fizeram mais sentido para mim. E eu tive mais prazer em fazer também. Eu pretendia escrever um conto para o Trama das Águas, né? Eu estava trabalhando no conto já tinha um tempo. Só que eu estava bem no meio das grandes demandas da universidade, comecei a dar aula para fora, enfim, minha vida estava num fluxo muito alto. Ainda assim, eu tentava escrever à noite esse conto para ir tentando dar forma. Só que eu acho que um dia antes do prazo, ele não estava acabado ainda. Eu falei, pô, mas amanhã eu acordo cedo, dava aula de manhã, acordo cedo, dou aula, quando eu voltar eu termino o conto. Aí, ok, fui, dei aula e quando eu volto para casa, minha sogra, que tinha demência vascular cerebral, ela tinha problema de memória, ela não lembrava das coisas. No dia que eu estava voltando, que eu falei, agora eu vou terminar meu conto para mandar para o livro. Indo para casa, meu ex-marido me liga e fala, ó, minha mãe sumiu no Rio de Janeiro. Ela pegou um ônibus ou um táxi, alguma coisa, e desapareceu. Então, qual é a ideia? Cada um vai para uma zona do Rio de Janeiro procurar. Aí tu vai para Copacabana, eu vou para a Zona Norte, meu irmão vai para outro lugar e a gente vai procurar ela. Eu falei, Eduardo, tá, eu vou, que isso era mais importante. E eu sabia que eu tinha que chegar em casa, senão eu não ia conseguir terminar o conto para o livro. Nisso, era de manhã, a gente procurou ela o dia inteiro, minha sogra no Rio de Janeiro, perdida, uma idosa de 74 anos de idade, perdida no Rio. E eu falei, não vou entregar esse texto, porque eu não vou chegar aqui horas em casa. Isso já ia dar 10 da noite. E era tipo assim, até meia-noite na minha cabeça era o prazo do livro. Aí eu falei, não vou conseguir. Eu cheguei em casa, era 15 para meia-noite, e a gente não tinha encontrado ela ainda. Todo mundo decidiu voltar para casa, eu voltei também. E aí quando eu cheguei, falei, não vou conseguir colocar, porque eu não vou editar um conto dentro de 15 minutos, né? Eu falei, mas eu queria muito entrar nesse livro, eu queria, né, participar dele, porque a proposta dele para mim era muito instigante, tipo, estar com mulheres que escreviam no Pará para mim era muito potente. E aí eu falei o seguinte, eu vou transformar esse conto num poema, nem que seja um haikai de pequeníssimos versos, mas eu vou sentar aqui, vou transformar e vou submeter na categoria poesia. Então eu resumi em 4 versos e dediquei à memória das minhas mais velhas, que na verdade é tanto a memória das minhas mais velhas de Salinas, quanto da minha sogra que estava desaparecendo. Tudo que ela sabia sobre quem ela foi, ela era uma nordestina que tinha migrado, enfim, de Recife para o Rio para tentar a vida, aquilo tudo. E naquele momento da vida dela, a memória dela estava se esvaindo. Ela não lembrava quem era, não lembrava sobre os filhos, não lembrava da trajetória encantadora de vida que ela tinha tido. E eu tinha acabado de conversar com a minha avó também, que é, na verdade, uma mulher que tem uma memória muito viva. Então eu tinha um contraste ali de 2 pessoas idosas, uma que tinha total conhecimento da sua história e uma que tinha uma história incrível, mas não conseguia mais acessar, né? Então, meio que esse poema, na verdade, é o resultado do encontro dessas 2 mulheres, para mim, na minha vida e o que elas significaram. Quando a gente se enxerga uma mulher feminista no mundo, o feminismo mainstream acaba elegendo pra gente os ícones. Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, todo mundo que está estampado em stencil, que a gente está cansada de ver. E às vezes, quando a gente está incessantemente militando por um feminismo que a gente quer alcançar, a gente acaba esquecendo quem foram as primeiras mulheres que compuseram a nossa vida e a força que essas mulheres têm. E são mulheres da terra, no meu caso, a minha mãe, minha avó, mulheres da terra, de beira de mar. Então, normalmente essas mulheres passam por essa vida sendo enxergadas num lugar de subjugamento, num lugar de que elas não realizaram nada de tão magnífico quanto Frida Kahlo, né? Então elas nascem, vivem um contexto, às vezes de opressão, às vezes de resistência, sobrevivência, e morrem, e às vezes ela se esvai na memória de todo mundo. Agora, o lugar que elas podem continuar vivas é na memória daquelas que são seus descendentes. No meu caso, no caso das minhas filhas, das minhas primas, das mulheres que compõem a nova geração da minha família. Então, eu acho que esse poema também fala sobre isso, da gente, às vezes, ser condicionada a enxergar mulheres que ficaram famosas no mundo todo por feitos feministas e acabar não percebendo quanto as nossas mães, as nossas vós, as nossas vizinhas, as nossas tias
precisaram lidar com um mundo que às vezes é intensamente opressor, que mata a subjetividade delas. É por isso que eu uso o termo feminicídio, não no termo de carne, que também é de carne, porque mulheres morrem, tipo, no meu lugar, na mão dos companheiros, mas também é um tipo de feminicídio psíquico, quando elas não se acham bonitas o suficiente. É um epistemicídio, quando elas acham que o que elas sabem não é suficiente. São formas de matabilidade daquela sujeita que às vezes a gente permite que a gente deixe acontecer. Quando a gente não percebe quem a gente é e o nosso lugar enquanto mulher amazônica no mundo, enquanto mulher nortista e enquanto neta dessas pessoas. Então, acho que às vezes, em vez de eu estar olhando para a trajetória da Frida, que é incrível, eu prefiro olhar para a trajetória da minha avó. Então, é um desafio. O que a gente entende de morte? O que a gente entende por carne? O que a gente entende por legado? O que eu quero deixar para amanhã? Que tipo de feminismo eu pratico e para quem é o feminismo que eu pratico? Então, acho que a arte, ela tem uma relação imbricada com a política, pelo menos para mim. Uma forma de fazer política, fazer arte através da política e política através da arte, é uma coisa indissociável, pelo menos para essa geração que tenta levar algo além do belo para a poesia. Porque eu acho que a poesia, nos termos clássicos, ela tentava ressaltar o que era belo do mundo, o que era que trazia emoção e potência para o coração do homem, mas eu acho que hoje ela pode trazer questionamento, interpelação, ela pode mexer com as pessoas de uma maneira incômoda. Eu acho que a arte serve para isso, e poesia como arte serve para isso. A memória de minhas mais velhas. A história feminicida abre covas nos manguezais, e dentro delas jazem mulheres que morrem, mas não se decompõem.